Mais uma vez, Senhor, te agradecemos por estarmos aqui na casa do Senhor. Pai, muito obrigado pelo dia que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado por essa escola dominical de hoje que tem tanto nos ajudado, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ter mais fé em Ti, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer o tamanho dessa mensagem em nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a nos preparar, Senhor, melhor para aquele grande dia, Pai. A caminhar no caminho correto, Senhor. A seguir os ensinamentos que o Senhor tem dado a nós, Senhor. Pois sabemos que muitas vezes o inimigo vem, Pai, para trazer dúvidas. O inimigo vem, Senhor, para nos mostrar outros caminhos, Pai. Mas só há um caminho, Senhor. Mesmo sendo estreito e difícil, nós queremos estar neste caminho, Pai. E para isso, Senhor, nós sabemos que precisamos de Ti, Pai. Precisamos da Sua força, da Sua direção, Pai. E pedimos, Senhor, continue em nosso meio, Pai. Esteja em nosso meio, Pai. Neste momento, neste culto, Pai. No culto de logo mais, Senhor, mostra-se presente entre nós como o Senhor já tem feito, Senhor, todo esse tempo, Pai. Pois sem Ti, Senhor, tudo perde o sentido, Pai. E nos ajude, Senhor, a Te glorificar, Pai, a Te adorar, Pai. Ajude-nos a extrair tudo do melhor que o Senhor tem para nos dar, Senhor. Pois assim saberemos que seremos mais felizes, Pai. E isso nos traz paz, Senhor. E Te pedimos, Senhor, isso em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor, amém. Uma boa tarde com Jesus, amém? Amém. Boa tarde, irmão Ronan. Boa tarde, irmão Robério. Bem-vindo mais um dia. Deus tem nos abençoado nesse dia. Uma escola dominical maravilhosa. Meu destaque, irmão Roberto, da escola foi de que a separação, a santificação, ela faz parte da mecânica. Deus não vai chegar lá e obrigar o irmão Ronan separado, que não convém. Isso é um esforço próprio de cada um de nós. Isso tem que partir de você, né? Tem que partir de cada um, né? Isso. Deus não obriga, não força ninguém. Até porque se ele obrigasse, não seria livre-arbítrio, seria uma coisa obrigada. Verdade, amém? Verdade. Hoje nós vamos continuar na série Escolhendo uma Noiva. Estamos estudando a mensagem. A mensagem estamos utilizando essa capa vermelha. E parece que na Casa da Literatura esgotou. Mas será reabastecido e vai dar tempo de você adquirir quem ainda não tem. E hoje estamos no capítulo sobre, nós chamamos de decisão. Mas vamos falar isso depois do louvor. Vamos louvar a Deus, irmão Eliseu. Momento você apresentar o seu louvor. O seu culto, a sua bênção está nas suas mãos. É o seu esforço. Boa tarde com Jesus, irmãos. Quando as lutas sobrevêm no caminho do cristão, provas vêm e outras vão. Vamos cantar este hino? Vamos cantar. Cante com sua alma, vamos cantar. Quando as lutas sobrevêm, no caminho de um cristão, provas vêm e outras vão, sufocando o coração, parecendo não ter fim.
estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ele é muito amado. Vamos cantar este hino. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. É amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus. Glórias a Deus. Queira ficar em pé? Vamos ler hoje Cantares 2. A igreja, nós vamos ler o primeiro e depois um casal vai ler o capítulo todo, mas já com todos nós assentados. Cantares capítulo 2. Cantares 2, diz assim: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Pode se assentar. O casal, o irmão Magno e a irmã Raquel. A irmã Raquel leu 2 e na sequência o irmão Magno até o último. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores dos bosques? Tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Sustenta-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Conjuro-vos, ó filho de Jerusalém, pelas gazelas e servos do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que queira. Esta é a voz do meu amado, ele aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os alteiros.
O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho do veado. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pela janela, reluzindo pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figuinhos, e os vides em flor exalam, e o seu aroma. A figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e caia as sombras, volta, amado meu. Faz-te semelhante ao gamo, aos filhos dos veados sobre os montes de Beté. Amém, muito bonito. E tá aí a dica, né? Os casados aí, você que tem dificuldade em declarar para a sua amada declarar para o seu amado, chama ele para ler o livro de Cantares. Cantares, né, irmão Ronan? Né, irmão Roberto? Todo um poema aqui. Quem não sabe ser romântico, tá na Bíblia também ensinando a ser romântico. Chama ela, recita, vai ligar para ela, lê um capítulo de Cantares. Exatamente. Né? Ela vai falar: onde você aprendeu isso? Onde você está vendo? E funciona, viu? Quando eu estava namorando, eu chamei a minha namorada para a gente ler junto. E aí virou casamento. Ela falou assim: você não é assim? O que aconteceu? Mas, irmãos, então hoje nós vamos antes da leitura da mensagem, eu peço o estúdio para colocar lá o quadro da pomba e do golfinho. É o nosso lema, né, irmão Robério? E hoje, né, irmão Ronan? Qual que é o tema hoje? Decisão. Decisão. A sua decisão determina o seu destino. Exatamente. Agora, a decisão, irmão Roberto, nem sempre é fácil. Né? Hoje, no nosso trabalho, o golfinho, ele vai decidir se ele vai continuar o namoro com a pomba ou não. Vai tomar uma decisão. Eu acho que nenhuma decisão que determina seu futuro, ela é fácil. Exato. Né? Mas é necessária. Isso, mas ela precisa ser tomada. Né? E se você tomar essa decisão, irmão Ronan, muitas vezes a decisão pelo sentimento, pelo que parece, pela preguiça do corpo, né? Que às vezes tem... Né? Por dó, isso tudo pode te colocar em situações... Vai ter consequências, Mente. boas ou ruins, né? Tem a decisão, você decide ir para o lado de lá, decide ficar do lado de cá, e tem uma outra, irmão Roberto, que é decidir ficar em cima do muro, que é a indecisão. Isso também é uma decisão. É uma decisão, né? Decidiu Isso... não decidir. Exatamente. E quando a gente decide não decidir, o que acontece? Os outros decidem pela gente. E pior do que decidir errado é quando você vai pela decisão dos outros e paga o preço por isso. Né? Então a nossa decisão deve ter sempre a Bíblia como princípio, porque aí é sinal que terá sucesso, embora não significa que vai ser fácil. Exatamente. E ter muito cuidado, né, irmão? Muito cuidado com sentimentos, né? A decisão, ela também precisa ser racional. É esse negócio de que, vou seguir meu coração. Tem que ter cuidado. Muitas vezes você não está seguindo o seu coração, né? Está seguindo a sua paixão. Isso, né? exatamente. E as pessoas confundem, às vezes, o coração com a paixão. Então, tem que ter muito cuidado, porque não é uma decisão fácil e o impacto não é pequeno. Pode ser um impacto muito bom, mas pode ser um impacto muito ruim. Do mesmo jeito, não vai ficar. Exatamente. Então, vamos... A decisão do golfinho. Irmão Ronan, o golfinho resolveu ir conversar com os pais. Então é sinal que é um cristão. É o sinal, é o primeiro passo. Eu acho que um jovem, uma jovem, precisa se aconselhar com os pais, com o pastor,
né? O golfinho resolveu conversar com os pais. E tirar da mente, irmão Roberto, que os pais estão contra a felicidade dele, a felicidade dela. Os pais têm experiência de vida, conseguem ver coisas que você, na sua idade e pela sua experiência, ainda não consegue discernir. Até porque muitas vezes as pessoas que estão dentro de um problema, não que o relacionamento seja um problema, né? Mas as pessoas às vezes pode até se tornar. Para alguém né? Mas muitas vezes alguém que está dentro da situação não consegue ver o que realmente acontece. Então é sempre bom a opinião de quem está fora. Só que aí uma pessoa, os pais, o pastor, uma pessoa sábia, né, que tem a sabedoria, já tenha vivido isso, porque quem está dentro não consegue enxergar todos os pontos que precisam ser analisados. No geral, se está ali dentro, está apaixonado, vai enxergar o que lhe é conveniente naquele momento, né? Dizem que o amor é cego. Eu poderia dizer que a paixão é cega, né? A paixão é cega. Se você está ali apaixonado, rapaz, aquela coisa feia, mas você fala, é linda de morrer, né? E assim, e os problemas você não consegue enxergar. Entendeu? Mas eu acho que é isso. Então, por isso que é muito importante o conselho e saber dar valor também. Que você chegar a pedir um conselho e escuta o que você não esperava escutar. Aí já fala, não, isso aí não está querendo meu bem não, isso aí não quer minha felicidade, está tudo errado, não é assim não, deixa eu procurar outro conselho. Aí fica procurando conselho aqui, conselho ali, conselho lá. Uma hora você vai achar o conselho que você quer. O que você quer ouvir. Né? O que você quer ouvir você vai encontrar. Isso. Né? Irmão Roberto, será que o golfinho vai decidir por continuar o namoro, né? Diz que o amor supera tudo, supera as barreiras. Essa barreira que tem entre ele e a pomba, de repente, pode ser superada pela força do amor. Ou ele vai encerrar isso? Não sei. Vamos lá? Vamos descobrir? Vamos lá? O golfinho conversa com seus pais acerca de seu namoro com a pomba. Pai, mãe, Pai, mãe, eu estou gostando de uma linda pombinha e desejo saber a opinião de vocês. Filho, a decisão é sua. Agora, dando a minha opinião, eu vou citar o exemplo meu e de sua mãe. Quando eu pensei em procurar uma companheira, eu pensei em alguém que pudesse estar comigo onde eu fosse, o que para uma pomba é muito difícil. Mas no domingo passado, o pastor falou sobre isso. Vamos ouvir. Mesma meta, nunca vai ter os mesmos pensamentos, mas a mesma meta, o mesmo rumo, caminhar dois remando na mesma direção. O mesmo esforço, o mesmo objetivo, mesma fé, mesmo batismo, mesmo profeta, se torna como alma gêmeas. Aí se torna um, né? Se torna os dois em uma só carne, né? Efésios, a leitura do casamento, né? Efésios 5, 22, né? Os dois, uma só carne. Sabemos que na prática é duas carnes, mas no espírito são almas gêmeas, né? Exato. Se casam. O casamento não é só físico, o casamento é espiritual. Você trabalha, isso não acontece no dia que você recebe a bênção. Isso é os anos que vai se casando, engrenando e se tornando essas almas gêmeas. Almas gêmeas. E mamãe, mãe, o que a senhora acha? Filho, como o pastor disse, nós devemos nos casar com quem irá ser uma só carne conosco. E você sendo um animal da água, será praticamente impossível formar um casal com a pomba, porque ela não daria conta de te acompanhar pelas ondas do oceano. Ela é linda, mas não tem formação para enfrentar as águas da vida, e nem você teria como mudar e viver na terra e no ar. Então, meu filho, um casal, além de estarem apaixonados, é importante que caminhem junto na mesma estrada. Caso contrário, mesmo crendo no mesmo Deus, o estilo de vida muito diferente formará um jugo desigual. Que pena. Não posso levar esse namoro adiante. Olha, minha querida pombinha, tenho que parar com esse namoro. A pombinha chora,
ao saber que o namoro dela com o golfinho não irá mais dar certo. A mãe da pombinha tenta consolá-la. Filha, Deus tem preparado um noivo ideal para você. Vamos orar. Muito bom. Decisões, pessoas que têm experiência, os pais, o pastor, outras pessoas mais maduras na fé, pode te ajudar. Porque fica um casal, às vezes cristão, mas que não tem compatibilidade, você com ela com ele, as famílias, e aí depois casa e se decepciona, como vimos, né, irmão Robério? E como, infelizmente, às vezes acontece na vida real. Irmão Ronan, e assim, a pombinha chorou, né? Chorou. Pode... Vou fazer uso das palavras do pastor Joaquim, ele fala assim, quem está na chuva é para molhar. Então, vai apaixonar mesmo e às vezes não dá certo. Chora, mas o choro passa. É melhor esse choro de um dia, de uma semana, do que o casar errado e chorar. Quem casa errado chora a vida toda. É por isso que, assim, o certo às vezes machuca. O certo, a decisão certa, não quer dizer que você vai tomar a decisão e não vai sofrer, né? Exato. Não quer dizer que você tem que esperar, eu vou tomar a decisão se eu ficar bem. Não, você tem que tomar a decisão se você acreditar que isso é a decisão correta. E a decisão correta machuca também, né? Machuca. Porque as pessoas às vezes oram, Senhor, tira ela do meu coração. Senhor, tire ele do meu pensamento. Tira. E fica esperando que Deus faça tudo que tem que ser feito. Não. Deus te deu ensinamento, Deus te deu sabedoria, te deu pessoas abençoadas para te aconselhar. Você precisa tomar a sua decisão baseado nos conhecimentos que você recebeu, né? Paixão é doído, viu? Arrancar uma paixão do coração da pessoa. Por isso que tem que fazer tudo para não se apaixonar. Não é obrigado quem está namorando, não é obrigado e nem deve alimentar paixão. Namoro não é compromisso, namoro é para se conhecer. E aí alimenta aquela paixão e vê que não dá certo. Para arrancar aquela paixão custa lágrimas, pior do que a pombinha mesmo. Emagrece, para de comer, paixão para ser arrancada. E muitos não conseguem, chora e volta. Volta igual aquele animal que a serpente atrai, ela pula para lá, pula para cá, mas vai parar na boca da serpente. Sucuri. Vai parar na boca ele hipnotiza aquele animal. Eu já vi uma gia hipnotizada por uma cobra. A gia chorava, pulava, mas não teve jeito, foi parar na boca da cobra. E assim é paixão. Chora, mas não dá conta. Eu tenho que me entregar a isso. E aí é como você acabou de falar, o choro é o resto da vida. Por que eu fui fazer isso? Antes diz, por que eu não faço? É a paixão. Mas depois que faz, o choro é, por que eu fiz? E já era, né? Já foi. Bem, Vamos ler? Vamos ler. A mensagem Escolhendo a Noiva, a gente decidiu ler desde o início, porque ela tem pontos muito importantes. Esses cultos têm que existir, gente. Eu não creio nesse negócio de não trabalhar com os jovens adolescentes, porque eles precisam desses assuntozinhos. Eles precisam para evitar catástrofe. Se cair, não vai culpar a igreja fez o papel dela, ensinou, teve cultos especiais com as famílias, como estamos tendo. Nós ainda somos humanos, precisamos desse tipo de trabalho. Precisamos de coisas profundas? Precisa. Escola dominical, culto de sexta-feira, mas precisa também de cuidar dessa gente, né? Vamos lá. A partir do 22. E agora eu tenho uma mensagem pela qual sou responsável. E muitas vezes tenho sido considerado entre as pessoas bem, talvez por alguém que simplesmente não tenha se sentado e pensado por um minuto, que eu fosse uma pessoa horrível, que não gostasse das pessoas,
e que as estivesse sempre magoando. E não é assim, não é assim. Eu amo as pessoas, porém, você sabe, o amor é corretivo. O irmão Brana seria um falso se ele não nos ensinasse a verdade. Ele amou demais a igreja, por isso que ele não escondeu a verdade para nós. Esses pastores que dizem que ama a igreja e esconde a verdade para a igreja, ele é um falso. Ele não ama, é um falso. Prova que o irmão Brana é um verdadeiro pastor para a era, é que ele não escondeu a verdade. Ele sabia que ia doer em nós, mas ele diz, porém, eu amo, por isso que eu tenho que vos ensinar. Verdade, é o caso também entra no caso escolhendo uma noiva, né? Você pede conselho para o pastor, ele não vai falar necessariamente o que você quer ouvir. Pode te machucar, mas é o que é a verdade, é o que é a direção de Deus para a sua vida. Né, irmão Ronan? 23. Se seu garotinho estivesse sentado ali na rua fora, ali fora, e você dissesse, Júnior, querido, eu não quero que você fique aí fora, porém, e carros zunindo perto dele, e você o trouxesse para dentro e ele tornasse a sair correndo. Ora, você devia corrigi-lo. Se o ama, você o fará. Você tem de fazê-lo. Tá vendo? Qual dos dois você quer ver? O menino morrer debaixo do carro lá ou trazê-lo de qualquer jeito para dentro? O amor faz você trazê-lo. Assim é um verdadeiro pastor. O amor faz ele puxar a pessoa. Acorda. Você está em linha de perigo. 24, irmão. Se visse um homem flutuando rio abaixo, em direção a uma catarata, num barquinho, que você soubesse que aquele barco afundaria quando chegasse à catarata, dissesse, João, talvez você deva pensar um pouco, que talvez você não sobreviva? Se souber que ele não vai conseguir, vou praticamente tirá-lo à força do barco, se puder, porque é o amor que faz isso. Puxar, nem que seja força, ele vai cair numa catarata, vai morrer. Se você o ama, vai ficar, João, pense no que você vai fazer. Não, é pular e arrastar. Se ama, né? Se não ama, você que sabe. Isso é falta de amor. 25. E agora, nestas mensagens que prego, eu nunca tento trazer nenhuma doutrina, ou assim por diante. E eu faço isso em minha própria igreja. E ele estava aqui na igreja dele, Tabernáculo Brana, não é isso? Não, aqui ele estava em Califórnia. Né? Mas foi uma mensagem tremenda essa. Vai lá, vai. Exatamente. Porém, aqui entre homens e mulheres que são de diversas denominações, com diversas ideias, eu só tento tomar numa forma moderada, explicar, porém o suficiente para que, se você nasceu no Espírito de Deus, eu creio que você entenderá o que eu quero dizer, entre homens cristãos, metodistas, batistas, presbiterianos e tudo mais. Há uma diferença do cristão e do denominacional, diferença espiritual. 26. Agora, esta noite, quero abrir em Gênesis, capítulo 24. Quero ler começando com o versículo 12 do capítulo 24 de Gênesis. Eu disse, ó Senhor Deus, meu Senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu Senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixe agora o cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, que me fizeste beneficência a meu Senhor. Essa foi a oração de Eliezer, escolhendo uma moça para o filho de Abraão, Isaque.
orando para que Deus o dirigisse. Essa deve ser a oração de cada rapaz quando vai escolher sua esposa, cada moça ao escolher seu marido. Orar como Eliezer orou, em desespero, com sinceridade. E você vai ver que Deus ouviu a oração de Eliezer e deu uma moça como ele buscou. 27. Eu vou ler o 27 e o 28. E então no livro de Apocalipse, este é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Agora no último da Bíblia, quero ler o capítulo 21 de Apocalipse e o versículo 9. Nós sabemos o que esta escritura de Gênesis aqui, leiam o capítulo todo, se desejarem. É Deus enviando Eliezer, ou Abraão enviando Eliezer, perdoe-me, para selecionar uma noiva para Isaac. E a bonita Rebeca saiu e em perfeita resposta à oração que Eliezer, o servo de Abraão, tinha acabado de fazer. Agora no versículo 9 do capítulo 21 de Apocalipse. E veio um dos sete anjos que tinham 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Então, este Eliezer, tudo do Velho Testamento é tipo do Novo Testamento. Esse Eliezer fala do profeta. Deus enviou o profeta para preparar a esposa do Cordeiro, como ele acabou de ler em Apocalipse 21. O profeta vem para trabalhar com a igreja é a esposa do Cordeiro. Aleluia! Essa moça qual Eliezer foi preparar para Isaac, Deus enviou o profeta para preparar a sua igreja para casar com seu filho nos ares, né? Será em 1 Tessalonicenses 4,16. No arrebatamento será o casamento nos ares. Então aqui está ela sendo admirada. Eis aí a esposa que o meu Eliezer preparou para o Cordeiro. Foi um trabalho duro que Eliezer teve. Foi um trabalho duro que o profeta teve. Mas ele conseguiu uma bela esposa. Uma bela igreja. É um trabalho duro para o pastor dessa mensagem. Mas ele está conseguindo uma bela igreja, uma bela esposa, de caráter. 29, irmão Rona, 29 e 30. Agora quero tomar como tema esta noite, para isso, escolhendo uma noiva. E esta é, se meu irmão que grava aqui fazer o favor, esta é a fita que o irmão pode, sim, distribuir. Agora, nisto, não significa exatamente que estou falando isto a esta congregação presente, mas estas fitas vão ao redor do mundo. Chegou até o Brasil. Elas são traduzidas em praticamente, em grande parte das línguas. Foi no português também. Até mesmo nas terras pagãs ao redor do mundo. Nós enviamos essas fitas grátis por meio de uma sociedade da igreja. E elas são traduzidas, e de um extremo ao outro das selvas da África e para a Índia, e estas fitas vão ao redor do mundo, agora escolhendo uma noiva. O mundo todo está inexcusável. Esta mensagem tem, nós ouvimos o relatório lá da Voz de Deus, 176 línguas já foram alcançadas por essa mensagem. Quase o mundo todo. E vai chegar lá o todo, né? 31 e 32. Em muitas coisas da vida nos é concedida uma escolha. A maneira de viver em si é uma escolha. Nós temos direito de determinar nossa própria maneira, escolher nossa própria maneira em que queiramos viver. A instrução é uma escolha. Podemos escolher se vamos ser instruídos ou se não vamos ser instruídos. Essa é uma escolha que temos. Agora dá para o povo comentar a igreja. Esse parágrafo especificamente é bem interessante. Tem alguém aí, irmão? Qual que é o benefício na pessoa sobre você ter que tomar escolha, você ter esse livre-arbítrio, né? De poder fazer uma escolha, a maneira que você vive, na sua vida em geral. Quem gostaria aqui de fazer um comentário? Profissão que você vai ter, profissão, a casa que você vai morar. Por que isso é bom ou é ruim? Irmão Redimildo, você comenta para nós?
ao Deus dar essa oportunidade, foi bom ou ruim essa oportunidade chamada livre-arbítrio, direito de escolha? É um dos maiores dons que o ser humano tem, né? Esse dom de escolher. E isso, entre todos o reino animal, só o ser humano tem isto, né? É dotado deste dom. Os demais animais ainda estão, como Deus criou no princípio, eles ainda estão da mesma forma. O homem, para o bem ou para o mal, ele tem progredido, né? Porque ele tem esse dom de escolher. Você falou uma coisa, eu não prestei atenção. Os animais não têm direito de escolher? Não sei. Parece que o leão escolhe o seu bando. Sim, não, mas eu falo assim, a escolha é limitada, né? Mas assim, o direito de escolher, igual uma profissão. Não, eu falo dentro dos seus limites. Eu acho que todos os seres viventes têm escolha. Sim, eles fazem as suas escolhas. O leão vai escolher o seu bando, né? Quando ele escolhe aquele bando, ele vai ter que proteger, né? Na África, alguns vídeos mostram que tem leão que escolhe se isolar, se torna aquele leão desertado. Morre, aparece magricelos. Justo, tanto leão como leoas também, direito né? de escolha Deus deu para todos, para que ninguém fica reclamando de Deus. Eu estou assim porque o Senhor escolheu ser assim. Até os animais têm o direito de escolher. Justo. Assim, no sentido, né? Igual eu ainda não estudei sobre os animais, mas me parece que eles têm também escolha. Sim, eles escolhem como os seus próprios pares. Então é um direito de escolha, né? Mas o ser humano pode escolher como que ele vai trabalhar, ele vai viver. O campo de escolha do ser humano é maior que dos animais. Devido a esse livre-arbítrio que ele tem e devido ao raciocínio, né? Que nós somos considerados animais racionais. Então, nosso campo de escolha é maior, porque nós temos a inteligência. Então, cada um vai escolher. Agora, depende da escolha que cada um vai fazer também. Porque, como nós já vimos, muitas vezes a inteligência do homem é usada mais para o mal do que para o bem. Pelo campo de escolha do ser humano ser maior, o perigo também é maior. Também é maior. Né? O campo de escolha dos animais é menor, só que o perigo deles errar também é menor. Por que hoje a raça humana está da forma que está? Porque ao homem e à mulher lá no princípio foi dado esse direito, livre-arbítrio de escolha. Já errou lá no princípio com a Eva escolhendo. Com a Eva escolhendo. E ela, entre escolher a palavra de Deus e escolher ficar com a palavra da serpente, com a sabedoria, ela optou pela sabedoria. Agora, isso ainda hoje também é colocado a cada ser humano. Então, nós temos também isto, né? Então, nós podemos escolher a sabedoria. Queremos estudar, como o irmão Brana disse. Hoje, é um dever praticamente de todo ser humano. Pelo menos a formação inicial, né? Saber ler, escrever. Porque se o pai hoje não colocar a criança em uma escola, o próprio conselho tutelar vai tomar aquele filho do pai, porque é um dever do pai colocar os seus filhos na escola para estudar. Mas depois de uma certa idade, a própria escolha, o próprio jovem tem que escolher se ele vai querer ou não continuar o seu estudo. Não, mas é necessário hoje, né? Ser um advogado, um médico, um engenheiro, para sobrevivência melhor. Não é pecado se ter formação profissional. De forma alguma. O que é pecado é ir pela sabedoria errada do diabo, pela interpretação que o diabo propõe todos os dias para os seres humanos. Justo, principalmente como da palavra de Deus, como né? propôs para Eva, né? Justo. Interpretação da palavra de Deus. Porque a inteligência humana, dentro das coisas humanas, dentro da limitação do homem, é muito importante. E cada jovem tem que correr atrás disso. O jovem, o homem, a mulher só não pode ir por este caminho. Porque quando a pessoa começa a estudar muito, a ler, a entender melhor, porque à medida que o ser humano vai estudando, vai lendo, ele vai tendo interpretações melhores. Só que muitas vezes aí ele leva isso para o lado espiritual. Ele é tentado pisar na palavra de Deus. Tentado pisar na palavra de Deus. Porque a ciência quer explicar a palavra de Deus. A ciência quer explicar Deus. Pela lógica. Pela lógica, pelo raciocínio. Porque a ciência diz que tudo que existe tem que ter uma explicação. Mas Deus não tem explicação, porque Ele é o Criador de tudo.
Então, ele é maior do que a ciência, porque ele criou a ciência. E nada pode se explicar ao seu Criador. Então vamos lá para o 33, Deus abençoe. 34. Só vou pegar o comentário do irmão Jefté aqui, se a irmã Ana Paula quiser comentar também. Irmão Jefté, trazendo para esse lado da escolha da esposa, né, de um casamento. Leia o 33 e 34, que o irmão Jefté pode ter uma amplitude maior. Vamos lá, 33 e 34. Irmão Ronan, lê? Certo e errado são uma escolha. Todo homem, toda mulher, menino e menina, tem de escolher se vão tentar viver certo ou não viver certo. É uma escolha. Escolha é uma grande coisa. Se seu destino eterno é uma escolha. Também. E talvez esta noite, alguns de vocês vão fazer essa escolha de onde passarão a eternidade. Olha, é hoje. Antes que este culto termine esta noite. Antes do culto terminar. Chegará a hora em que, se você rejeitou a Deus muitas vezes, chegará a hora em que você o rejeitará pela última vez. Essa hora pode ser hoje, hein? Há uma linha entre a misericórdia e o juízo. E é uma coisa perigosa para um homem ou uma mulher, menino ou menina, cruzar essa linha. Misericórdia. Porque não há retorno quando se cruza essa linha de morte. Caminho sem retorno. Assim, esta noite pode ser a hora em que muitos tomem sua decisão de onde passarão a eternidade sem fim. Irmão Jefté. Aqui o irmão Brana nos dá vários exemplos de escolha, né, irmão Roberto? E eu vejo a escolha como uma responsabilidade que nós adquirimos no decorrer da vida. E o que o jovem, o irmão, a irmã, desde criança precisa adquirir e até pedir, né, que Deus nos dê a sabedoria necessária para tomar as escolhas corretas. Porque isso pode, igual Mombrana diz, determinar o nosso destino eterno. Então, o quão sério é isso, né? E o irmão Brana diz aqui no parágrafo seguinte, não sei se posso ler, o 35, que o irmão pediu para comentar sobre a questão de escolher uma esposa, né? E o 35, o irmão Brana diz assim: a outra escolha que temos na vida, que é a da companheira por toda a vida. A um jovem ou uma jovem, tomando decisões na vida, é dado o direito de fazer uma escolha. O jovem escolhe, a jovem tem o direito de aceitar ou rejeitar. Todavia, ainda é uma escolha. De ambos os lados, tanto o homem quanto a mulher têm direito de escolher. E, nesse sentido, irmão, aplica-se tudo isso que nós temos ouvido, a responsabilidade, a questão da sabedoria. E nós, como jovens, sempre fomos ensinados desde criança que os pastores sempre nos ensinaram que os jovens têm que orar desde cedo, referente a essa escolha. O pastor Edmar costumava dizer assim, que o jovem tem que orar, mesmo na adolescência. Hoje o pastor estava citando o exemplo daquela criança, né? Que um dia ele vai ter filhos. Então, o jovem que pensa no futuro, que tem o pensamento cristão, ele ora até por isso, até pelos filhos que virão, pela esposa que ele vai escolher. E é uma responsabilidade muito grande, porque uma escolha errada pode se tornar uma vida totalmente infeliz, uma vida sem felicidade, né? E é isso, irmão Roberto. Deus abençoe. Irmão Jefté, e tem uma coisa muito importante, o irmão Brana fala nesses 3 parágrafos, né? Que ele fala sobre uma decisão da eternidade, né? Onde passarão a eternidade, sem fim e tudo mais. E sobre a sabedoria, né? Porque tem muitas pessoas cabeça dura, né? Tomam as decisões baseadas naquilo que viveu. Quantas experiências o irmão Brana já passou, né? Quando ele traz esse ensinamento para nós, quantas experiências o pastor já passou na vida, quantas experiências seus pais passaram na vida. Então, tomar decisão baseada na sua própria experiência é burrice. Muitas vezes é burrice.
As pessoas procuram baseado na sua própria sabedoria, na sua próprio entendimento. Às vezes o jovem viveu 18 anos e está tomando decisões baseadas naquilo que ele entende. E nisso a moça deveria observar isso. Como ele está fazendo a escolha sobre mim? Será que ele está me olhando meus pais? Será que ele está me analisando da forma... Por quê? Porque da forma como ele está te escolhendo, ele vai tomar as decisões no seu casamento. Né? Então, Você falou uma coisa muito profunda aí. A moça, quando o rapaz fala com ela em namoro, no casamento, ela pensa isso mesmo. Muitas delas já me falaram. Aquele rapaz deve ter orado, pastor, deve ter buscado de Deus segurança para me dar essa palavra, por isso que eu estou segura na palavra dele. E às vezes o rapaz fala sem um mínimo de oração, sem um mínimo de responsabilidade, e a moça está agarrando aquilo com toda sinceridade. Por isso que o irmão Brana disse, escolha é uma grande responsabilidade. Que a moça... E dos dois lados também, dos dois lados. O rapaz pensa que aquela moça está encarando o nosso casamento com muita responsabilidade. Por certo, ela tem orado, como eu tem falado com a mãe dela, com o pai dela. E às vezes a moça encara aquilo com um mínimo de responsabilidade. E aí é quando acontecem divórcios, porque não são escolhas sob oração, né? É justamente pensando nesse sentido, hoje o pastor citando sobre os rudimentos, né? E isso aqui são os rudimentos para os jovens. É necessário. É necessário porque o jovem precisa ter consciência que não é uma brincadeira e não pode ser levado isso de qualquer maneira. Porque como é que vamos esperar ter uma igreja forte no amanhã se não construirmos uma base de rudimentos para os jovens se ater a elas? Só mistério, igual esse povo aí da terceira puxada. Eles não perdem tempo, toda a reunião deles é terceira puxada, e os jovens mundanizados, é música mundana. Eles não têm esses assuntos básicos. Então, graças a Deus que Deus nos deu essa prudência, ter cultos de profundidade, cultos de rasura, de matéria didática, porque nós queremos ter uma igreja forte, cada dia mais. E não tem igreja forte sem ter base, estrutura. Esse prédio aqui, ó, se ele não caiu até hoje, porque houve uma estrutura forte para sustentar as paredes. Se não houvesse uma estrutura, as paredes tinham rachado. Porque muitas igrejas estão rachando, porque não tem estrutura de ensinamento, sabe? Isso é necessário. E há muitos rudimentos que devem ser observados, né, pastor? E nunca pode ser cansativos. Isso, no sentido de, para um jovem ou uma moça fazer uma escolha, precisa observar muitos detalhes, né? Até antes do namoro, no momento do namoro, até chegar o momento do noivado, né? Os pastores sempre citam um caso de um obreiro, de um pastor, que desfez o noivado por conta de uma forma que ele viu a noiva tratando a mãe, né? A mãe dela, Então, nós temos muita coisa a observar. Se o jovem é frequente, se é dizimista, se está nos cultos de oração, se está congregando, se participa, se tem a forma certa de vestir. Então, tudo isso é rudimentos, né? Rudimento, e se você não pôr os pingos nos is, você não vai ser feliz no seu casamento. Ora, gente, está na vista, é igual o cigano, aí você vai cobrar, é igual o cigano, o defeito estava na vista, Ganjão, você comprou porque quis, você viu minha qualidade, você casou porque quis, você não tem direito de cobrar depois. Verdade, obrigado, irmão Jefté. Vamos continuar a leitura, depois eu vou trazer uma pergunta aqui, os jovens e as moças também pensam nisso aí, os rapazes. Eu quero saber depois, uma moça vai responder, o que um rapaz deve observar na moça, o que vocês gostariam que eles observassem em vocês, e o rapaz também vai responder, o que eu gostaria que a moça observasse nós no rapaz. Amém, boa pergunta. Né? Não vai ser o que ele está procurando na moça, não, é ao contrário, você vai falar o que um rapaz deveria procurar na moça, e você, rapaz, o que uma moça deveria procurar no rapaz. Boa pergunta. Tá? Depois nós vamos entrar nisso aí, vamos voltar em escolha. Qual o parágrafo? 36, Morona? Eu vou ler o 36. Você tem a escolha da igreja aqui na América, até agora, a qual você pode frequentar. Esse
esse é o seu próprio privilégio americano. Escolher qualquer igreja a que queira pertencer. Essa é uma escolha. Você não tem de ir a nenhuma delas se não quiser. Porém, se quiser, pode mudar da metodista para batista, ou da católica para protestante, para uma protestante, e assim por diante. Não há ninguém que possa lhe dizer ou fazê-lo ir a uma determinada igreja. Essa é a nossa liberdade. Assim é a nossa democracia. Todo homem pode escolher por si. Liberdade de religião. E isso é uma grande coisa. Deus nos ajude a mantê-la enquanto pudermos, né? Então, livre-arbítrio. Isso é uma grande coisa. Irmão Bruno até frisa aqui, né? Para que você escolha. Você não tem que ser forçado a nada, né? Você tem que se sentir bem na igreja, né? Irmão 37. Você tem também uma escolha. Se quando escolhe esta igreja, você pode escolher se você, nesta igreja, se escolherá uma igreja que o guie ao seu destino eterno. Agora tem que observar bem isso, essa escolha que você teve da igreja para congregar. Realmente ela vai te guiar o certo no seu destino eterno ou vai iludir a sua mente? Isso é destino eterno, isso aqui é muita responsabilidade em escolher. Que aquilo vai ser sua bússola, né? Você pode escolher uma igreja que tem um certo credo. Credo. Você pode achar que aquele credo é exatamente o que você quer. Ou a outra igreja tem o credo deles. Agora não é questão de credo, é questão da sã doutrina da Bíblia. Credo nenhum não leva ninguém para o céu, é a Bíblia, É a doutrina da Bíblia. Você tem que ver se aquela igreja tem 100%, se puder chamar de credo, então chama. É o credo da Bíblia, né? Crer na Bíblia. 38. Então há a palavra de Deus, da qual você tem escolha. Você tem de fazer a escolha. Há uma lei não escrita entre nós, de escolha. Eu creio que foi Elias, certa vez no Monte Carmelo, depois da hora da prova, numa grande hora da crise a que estamos a ponto de chegar agora mesmo. Talvez possa ser para você ou eu esta noite, que façamos esta escolha, como a experiência do Monte Carmelo. Francamente, eu acho que está sucedendo mundialmente agora, porém em breve chegará a hora em que você terá de fazer uma escolha. Concílio ecumênico. Agora põe a perguntinha que você pôs lá, que já está terminando o horário. Vamos lá, eu ia colocar domingo que vem, mas vamos começar aqui. Um jovem, eu quero saber o que uma moça deveria olhar no jovem. A moça que está provavelmente ali, o rapaz chega ali para pedir ela em namoro, começa a conversar melhor, né, irmão Ronaldo? Chega devagar, às vezes o rapaz nem conversa com a moça, chega nela, oi, dá o primeiro oi. O que o rapaz gostaria que a moça olhasse no rapaz? Vamos aqui, irmão, cadê o irmão, esqueci o nome? Irmão William. Quais são as características? As características que você gostaria que a moça observasse bem em você, para vocês terem um lar feliz. Por exemplo, às vezes o jovem ele é tentado a observar beleza, né? Às vezes a moça olha o rapaz, nossa, mas ele tem uns olhos vermelhos, vermelhos, aí não, né? Ele tem uns olhos verdes, azuis, da cor do mar, e aí começou pelo caminho certo ou errado, irmão William? O que você acha que, por onde ela deveria começar? O que ela deveria observar assim para saber, para tomar uma decisão correta? Eu creio que tem que haver primeiro um vislumbre do caráter, né, da pessoa. Não somente isso, né, mas assim, da semelhança de pareceres de gosto. Creio que, como a pergunta é essa, né, o que ela deveria olhar no rapaz é realmente assim, se aquilo se assemelha realmente ao gosto, ao caráter, à maneira, ao jeito, aquilo que possa, assim, trazer uma virtude boa, sabe? Porque se você não tem prazer nem mesmo de chegar perto, ou nem mesmo de ter assim um gosto, então
não terá realmente um sucesso ou algo duradouro, né? Creio que é isso. É ver o caráter dele e ver se realmente ele tem aquilo que vai lhe trazer o parecer de sucesso Vê futuro. se ele não está mentindo, né? É porque a beleza, né? O pastor Joaquim disse que no casamento compartilhado que tem que haver atração, né? Mas assim, é como se a beleza, ela vai ter que existir. A pessoa tem que achar outra bonita. Ninguém vai querer casar com alguém que se acha feio, né? Mas assim, é o básico. Mas não é isso que sustenta o casamento, né? Se você tem uma atração física, você tem que observar aquilo que você não vê, né? Aquilo que você não vê é importante. E depois eu quero ver as irmãs aqui, a moça, irmão Ronan. Tem um monte de moça aí de mão levantada querendo participar. Quem vai participar? Boa pergunta, né? O que você acha que o rapaz tem que olhar em você? As moças, quem? Uma moça aí, moças, os rapazes estão olhando aqui. Vou pedir a irmã Elisana. Irmã Elisana, o que você acha que o rapaz tem que olhar na moça, assim, entre muitas coisas? Primeiramente, o caráter dela, né? Que o caráter fala muito de uma pessoa, se ela é cristã. Porque se ela é cristã, já é um bom caminho. Se ela é dedicada com as coisas da igreja, como que é o comportamento dela, como que ela trata os pais dela. Então, A irmã Elisana, a irmã gostaria que um rapaz se interessasse em casar com a irmã só porque a irmã é bonita? Não. Isso faz parte, mas isso não é o básico, né? Não, porque o irmão Brana fala que a beleza passa. A beleza passa, mas o caráter fica. Então, se uma pessoa casar com outra só pela beleza, será que ele vai conseguir levar esse casamento até o final? Porque a beleza vai passar um dia. Passar. É por aí. É por aí, exatamente. Uma coisa importante, eu vou voltar, a gente conversou domingo que vem, no passado a gente conversou sobre isso, estou trocando tudo hoje. Observe seu defeito na outra pessoa, como que o seu defeito, como que a outra pessoa lida com o seu defeito, né? Porque eu tenho um defeito, o irmão Ronan deve ter defeitos, todo mundo... Quase nenhum, muito pouco. Graças a Deus. Eita, mas a irmã está bem servida, hein? Mas, só um caminhão de defeitos, né? Uma coisa que eu acho que toda pessoa deveria perceber, como que a outra, né, funciona com o meu defeito. Isso evitaria tantos problemas. É uma análise bem profunda. Será que... conversar com ela, porque o namoro é conversar. Será que ela dá conta de viver comigo com os meus defeitos sem se divorciar de mim por causa dos meus defeitos? E ser franco, expor para ela: eu sou quadrado, torto, isso, aquilo, e você dá conta de conviver comigo? Eu não sou isso que você está me vendo, não. Atrás dessa aparência tem muita coisa que você precisa de aprender. Ser franco, porque o casamento tem que ter franqueza, porque senão engana o outro, que a pessoa vem com toda a sinceridade. Aí você engana só a aparência, bonitinho, cheirosinho, e aí ela descobre seus defeitos depois do casamento. Ela não divorcia, porque o cristão faz tudo para não divorciar. Porém, sofre demais. É bom levar a pessoa, como eu perguntei à irmã Elisane, a ver além da aparência. Isso aí é uma coisa que eu espero que a outra pessoa veja em mim, meus defeitos. Em você, não é? Meus defeitos. Você gostaria da moça casar com você só porque você é bonitinho? Não. Ela vai ser surpreendida e você não vai ser feliz, né? Exatamente. Então, eu espero isso. A pessoa, acho que cada um tem que tentar fazer com que a outra pessoa conheça seus defeitos. Porque se vocês derem certo nos defeitos, mas facilita tanto. E você não pode ter medo. Se ela não quiser, porque não ia dar certo mesmo. Então é bom de se desmanchar antes do que depois divorciar, né? Se ela não quiser. E agora, se ela quiser, ela vai dizer: não, dá para me adequar com os seus defeitos, dá. Verdade. Aí é foro dela, né? É foro dela. Foi só uma pincelada, né, irmão Ronan, nesses assuntos. O irmão Brano entra mais a fundo, mais para frente. Eu acho que esses assuntos é muito importante para nós termos um culto toda semana, como estamos tendo. Porque é o beabá, é o básico, né? É preciso. Daqui a pouco vamos ter o grande culto da noite, mas isso aqui é bom para os jovens adolescentes. E vale ressaltar também que, no sentido natural, a pessoa é a que você casou com ela hoje, mas é o que ela vai mudando ao longo do tempo, porque todo mundo muda seus valores, não muda os princípios cristãos,
muda os valores. Então, muitos casais, depois de muito tempo, se separam, segundo as pesquisas, justamente por isso. Um evoluiu demais numa área, o outro não acompanhou. Então, enfim, vai ter que estar sempre ajustando e sempre unindo ali as duas naturezas. É sempre se atualizando, né? Exato. Casamento não se casa aqui. Casou, acabou, já está casado. Nada disso. Você casa todo dia com a sua esposa. Isso. Às vezes eu cobro minha esposa, casa comigo. Às vezes eu fico bravo com ela, casa comigo. Às vezes ela casou, nós casamos há 35 anos atrás, lá em Bitinga. Ela fica presa só naquele casamento. Não, o casamento tem que acontecer todos os dias. Ou, por que não dizer, 24 horas por dia tem que estar casando. Exato. Ou seja, o que é isso? Se atualizando um com o outro. Porque nós não nascemos perfeitos, mas cada dia nós vamos correndo à perfeição. E se o outro ficar para trás, se torna um jugo desigual. Exatamente. Um com a consciência e o outro com a retrógrada. Lá atrás. E aí a importância do diálogo. Aí se julga desigual. Então o casamento tem que estar atualizando todo dia. Exato. E isso custa esforço. Esforço. Não vem de braço cruzado. Senhor, me ajude a estar atualizado com meu esposo, que eu quero ser feliz com ele. E não há felicidade se não houver reciprocidade. Atualização. E não há reciprocidade se não houver atualização. Não é? Amém. Amém. Vamos, nosso horário acabou. Domingo que vem, vou deixar um assunto para os jovens estudarem. O que não muda, tá? A pombinha nunca aprendeu a nadar. O que não muda nas pessoas. E para os pais, como os pais devem se comportar numa questão de namoro e relacionamento de filhos, tá? Domingo que vem a gente aborda isso aí. O que não muda, isso é para os jovens. O que não muda, você deve observar, não vai mudar nas pessoas. E como é o comportamento dos pais. Aí, domingo, você põe um microfone para os pais participar, porque os pais têm muitas experiências boas. Isso, já estou passando, bem adiantado para vocês. As mães, os pais, que é um momento, esse culto das 5 às 6, chama-se culto de companheirismo participativo de toda a igreja. E colhendo experiência de um com o outro, nós somos abençoados assim, colhendo experiência um com o outro. Vocês entram lá no fundo do corredor e passam o microfone para as mães, para os pais. A matéria é muito rica. Amém. Quantos foram abençoados? Amém. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, ó Pai, nos instruindo com a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a obedecer, a praticar esses princípios, porque o beneficiado será nós, meu Pai. Beneficiado no casamento, beneficiado na vida, em tudo, se nós colocarmos, ó Pai, a Tua palavra como base, como referência. Jesus, te entregamos também o culto que começa agora, a pregação, os louvores. Uja o pregador desta noite para trazer o alimento que o Teu povo precisa. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Focando bem isso, não existe salvação, vida cristã, bem-sucedida, com um casamento mal administrado. Não existe, não tem jeito. O lar é a base para todo bom sucesso da vida cristã. Não tem jeito de você criar uma vida cristã num casamento bagunçado. Por isso que esses itens nós temos que ter o critério de cuidar, trabalhar eles.